Final de semana movimentado no Brasil, especialmente neste domingo, onde tivemos manifestações contra o governador de São Paulo, manifestações espalhadas pelo Brasil inteiro na frente dos quartéis generais, da população pedindo interferência do Exército, das Forças Armadas, em favor do povo, contra toda a bandidagem que existe na política brasileira. E, obviamente, consequências, retaliações por parte da mídia, da extrema imprensa, da oposição, declarações de ministros do STF, de Rodrigo Maia, enfim. E o domingo finalizou ainda com uma entrevista que chocou a muitos por parte uma entrevista cedida pelo Roberto Jefferson, aquele que encarou e olhou nos olhos do Zé Dirceu, dizendo que o Zé Dirceu instigava nele os instintos mais cabulosos, mais ou menos assim. E Roberto Jefferson declarou coisas, trouxe à luz coisas que nós sabemos, né? O golpe contra o Bolsonaro está em curso, meus amigos. Mas quando a gente escuta de um presidente de um partido que está dentro do sistema político e fala de coisas que ele vê com os próprios olhos, realmente mexe um pouco conosco. Eu quero falar com vocês aqui, meus amigos, a respeito do que está acontecendo e da semana bombástica que virá. Parece sensacionalismo, né? Mas, meus amigos, essa semana talvez seja a semana mais pesada, mais intensa que nós que acompanhamos políticas enfrentaremos como não me lembro enfrentar nos últimos anos. Jair Bolsonaro partiu para cima, com tudo. Não como um kamikaze, mas a impressão que eu tenho, meus amigos, é que ele partiu para cima porque não resta mais alternativas para o nosso presidente, meus amigos. E é por isso que eu peço, no meio desse vídeo, ponha a mão na consciência. Nem que você não simpatize tanto com o Bolsonaro, é importante que você apoie o Bolsonaro, porque se toda a imprensa, se todo o sistema, se o Centrão, se os liberais estão se unindo com o PT, com o PSOL, com toda a banda comunista do Brasil, não é possível que você não tome lado. E nesse momento, meus amigos, é importante que você tome lado, porque se você não tomar o lado da verdade, ainda que a verdade não te agrade tanto, você será cúmplice do que existe de mal no país. Preste atenção. E que fique claro, aqui esse canal é bolsonarista. Mas vamos lá. Roberto Jefferson falou que o plano para o golpe contra o Bolsonaro, ele até pegou como base uma entrevista cedida pelo Fernando Henrique Cardoso, dizendo que o que deve ser feito é um governo de acordos. Fala com outras palavras, mas na verdade o que quer dizer é que o governo vai ser... Ele sugere que o governo seja feito com STF e com parlamento. E na prática é o que está acontecendo, ainda com apoio, com conluio entre os governadores da nação. 20 governadores, para vocês terem uma ideia, se é que vocês já não sabem, assinaram uma carta de apoio a Alcolumbre e Rodrigo Maia. Óbvio, né, meus amigos? Através deles, do trabalho dos dois, é que eles estão conseguindo financiar a falta de receita para os seus estados, que é consequência das suas decisões autoritárias, de ditadores, que impedem os comerciantes de abrirem o seu negócio e os trabalhadores de trabalharem para conseguir o sustento da sua família. Isso gera falta de arrecadação, mas é fácil para eles. Afinal, tem todo o Congresso, tem toda a Brasília, através de Rodrigo Maia e Alcolumbre, para poder lançar projetos, votações, nas quais essa receita que fica deficitária é suprida com orçamento, com dinheiro, com recursos da União. Fica fácil assim. Então, segundo Roberto Jefferson, há esse objetivo de golpe e será feito dessa maneira. Você faz um parlamentarismo branco, onde só o parlamento governa a nação. Nada que venha do executivo será aprovado, muitas vezes nem votado.
Olha só o que nós temos aí da carteira de trabalho verde e amarela. Há tempos na mão de Rodrigo Maia, de Alcolumbre, mas não é votado e vai caducar amanhã, hoje que você nos assiste, segunda-feira. E as explicações que eles dão, as justificativas, são as mais estapafúrdias. Nem vou citar aqui. Mas eu queria falar para vocês, meus amigos, para você que é inscrito aqui no canal, caso você não seja, já convido você. Convido não, eu exijo que você se inscreva aqui no canal, porque é importante que a gente se una a todas as pessoas que estão no mesmo time. E aqui, como eu falei, nós somos bolsonaristas. Que fique claro isso. Mas como a gente vem falando principalmente nos últimos dias, a gente tenta se colocar no lugar do Bolsonaro e tenta imaginar o que passa-se na cabeça dele. Se a gente notar bem, ele tentou, de todas as formas, criar diálogo com o parlamento. Na minha opinião, tentou até mesmo agradar, tentar uma aproximação sadia com Rodrigo Maia e Alcolumbre, dando lá a medalha de homenagem a eles. Foi muito criticado por isso. Mas na verdade foi uma tentativa pura de aproximação, sem ter que entregar algum ministério, alguma pasta, sem fazer o toma lá da cá, sem negociar com esses dois. Obviamente, meus amigos, isso não daria certo. Então o que acontece? Diante desta situação, ele percebe que fica difícil continuar do jeito que deveria e que gostaria de continuar. E é óbvio que ele esperava disso. Quando nos últimos dias declara a nós, que somos seu patrão, que não dá para governar o país com as ações de Rodrigo Maia. E quando ele faz essa declaração numa entrevista concedida à CNN, a guerra fica declarada. Quem é inscrito aqui do canal, como eu vinha falando, sabe que eu tinha muita atenção com relação às alternativas de buscar intervenção, porque a gente fica, de certa forma, à mercê das pessoas que ocupam as Forças Armadas, o Exército. Mas qual saída que nós temos? E eu acho que Bolsonaro pensou o seguinte: diante desta situação, eu preciso apostar. Mas apostar com maturidade, apostar com segurança. E foi o que, na minha opinião, ele fez. Diante dessas manifestações que aconteceram neste final de semana, ele sabe que ele tem pessoas que estão ao lado dele como homens que são honrados, como, por exemplo, General Heleno. Mas, meus amigos, eu e você, que somos bolsonaristas, você confia no Mourão? Então, o que eu vejo nas atitudes do Bolsonaro? Ele foi, sem avisar ninguém, para frente do quartel-general de Brasília, o povo estava lá, e a mensagem, a estratégia, meus amigos, ela é simples. Se tem alguém ali dentro do Exército, do quartel-general, não só ali fisicamente, mas espalhado, porque a mensagem ela é figurativa. Se tem alguém ali que está pensando em trair o povo por conta de opiniões individuais, contrárias ou divergentes em partes a Bolsonaro, que pense duas vezes. Porque Bolsonaro foi para frente do quartel-general e ali ele estava junto com o povo. Junto com o povo. O povo estava ali pedindo basicamente intervenção militar com Bolsonaro no poder. Nós sabemos que não existe isso no papel, mesmo porque esse papel é vermelho, é comunista. Então esqueça todas as leis que existem na Constituição. Vamos do primeiro? O poder emana do povo. E estava lá Bolsonaro junto com o povo, junto com o povo. E Bolsonaro com isso coloca as pessoas, os integrantes das Forças Armadas, do Exército, numa situação que eles têm que se decidir. Um cheque.
Eles vão ter que pensar, vão ter que ver qual é o lado que vão tomar. Ficar contra Bolsonaro é ficar contra o povo. Porque as manifestações, é óbvio que vocês não verão as imagens, as repercussões das manifestações na extrema imprensa. Mas foram monstruosas. E isso porque todos que foram para a rua correram o risco de ser presos pelos decretos dos seus governadores. E nós sabemos que alguns foram presos. Imagine se não houvesse isso. Imagine se não houvesse a histeria do vírus chinês. Então eles sabem que foi de grande peso as manifestações do povo brasileiro. E agora os que estão em cima do muro têm que decidir. Vão ter que, os que não estão ao lado do Bolsonaro vão engolir a seco o Bolsonaro e defender o povo, estar ao lado do povo, ou vão trair, além de trair a Constituição, além de trair o presidente da República, também vai trair o povo. Para mim, se é realmente isso que aconteceu, foi mais uma jogada de mestre do Bolsonaro, porque coloca em xeque os indivíduos que estão em cima do muro. Os próximos dias, meus amigos, serão de grande tensão. Grande tensão. Independentemente do que aconteça, nós temos um presidente que tem em seus braços a verdade e por isso é sustentado pelo povo da nação. É importante que mesmo com esses fatos, com essa realidade, a gente continue manifestando apoio ao nosso líder, meus amigos. Porque ele, que após quase morrer, ainda assim decidiu permanecer na sua missão, que é liderar o país contra o comunismo. Se todo esse caos político existe hoje no Brasil, é porque não existe toma lá da cá. Ninguém consegue entrar num acordo com Bolsonaro porque Bolsonaro não faz acordos escusos com ninguém. Com ninguém. Não há diálogo, entre aspas, diálogo à moda antiga. Não. Com Bolsonaro não há margem para isso. E justamente por isso que há tantas pessoas, tantos políticos, tantas instituições contra o nosso representante maior. Por isso que eu digo, continuemos apoiando e, sobretudo, meus amigos, falo isso respeitando a crença de cada um de vocês. É importante nós alinharmos os nossos pensamentos, falando de uma forma muito superficial, ao Bolsonaro, cada um com a sua crença. Mas é importante a gente estar alinhado com ele, porque não é fácil. Nós sabemos os problemas que nós temos no dia a dia. Ele também tem os problemas dele. Ele carrega sobre os ombros os problemas de uma nação. Reconheçamos isso e continuemos a apoiá-lo. Tá certo, meus amigos? Peço para que vocês dêem uma olhadinha na inscrição, se ela está ativada. Não deixe de deixar a sua avaliação do vídeo, o seu joinha. E, por favor, deixe seus comentários aqui, o que você pensa a respeito disso que nós estamos conversando. Tá certo, meus amigos? Excelente semana para todos nós. Firmeza nas nossas atitudes. E vamos juntos vencer essa guerra. Tamo junto.